muito delicada de preconceito religioso. Então, a lei do silêncio, que existe, às vezes é usada nos terreiros para calar os maragatos nação. Então, eles procuram o IFAM, às vezes. Ó, IFAM, vocês têm que ir lá na polícia porque eles estão proibindo o nosso toque. Mas a gente não tem como fazer isso. A gente tem como ser o parceiro que vai lá sensibilizar, conversar, cobrar, olha, patrimônio cultural. Mas a gente não tem como institucionalmente atuar contra outras instituições. E aí eu podia citar vários exemplos. O queijo, o modo tradicional de fazer o queijo, o modo tradicional de fazer a cajuína, que também é patrimônio, podem ter questões com a Anvisa. Porque existem legislações dentro desse trato com a comida que a gente também não tem gerência. Então, assim, o IFAM, ele vai sempre defender e atuar do ponto de vista do patrimônio cultural, da cultura, da identidade, da referência, da história, da memória, da importância que isso tem para vocês. E a gente vai defender isso, né, para mostrar que quando vocês querem regulamentar a pólvora, é porque utilizar a pólvora, estourar o bacamarte, fazer o estampido, isso tem muito mais significado do que somente esse ato. Isso tem significado referencial, isso tem significado para a identidade de vocês. É isso que a gente vai firmar enquanto órgão de preservação da cultura, tá? E aí, só para... Isso eu já estou voltando para a política, né? Então, primeiro a gente identifica, a gente faz uma pesquisa, entende o que vocês são, onde vocês estão, o que vocês fazem, digamos assim. Há o reconhecimento, que é esse momento que o Conselho dá um título, né, de Patrimônio Cultural do Brasil, e depois a gente começa uma coisa que a gente chama de salvaguarda. Essa palavra acho que vocês já ouviram, mas nada mais é do que continuar o que vocês já fazem. Porque se o bacamarte chegou vivo enquanto tradição hoje, é por causa de vocês. Porque vocês são as pessoas que sabem reproduzir diariamente o bacamarte. Então o IFAM, ele vai se tornar um parceiro nesse processo de salvaguarda. Um parceiro institucional, um parceiro que quando puder vai colocar orçamento para incentivar ações de salvaguarda, como por exemplo, mais pesquisas, oficinas, fomentar para que vocês se apresentem. Então, a gente vai ajudar nesse processo de continuidade também, que é esse o objetivo da salvaguarda. Fazer com que vocês continuem. Porque se vocês chegaram aqui, não foi por causa do IFAM. Né? E isso é muito importante, porque a política de salvaguarda, ela só acontece quando há essa parceria. Diferentemente de um bem, quando o IFAM tomba uma igreja, né? O IFAM vai lá, aplica tal dinheiro para reformar, aplica tal dinheiro. No patrimônio imaterial não é bem assim, isso tem que vir de vocês. Quais são os problemas, quais são as demandas? São vocês que têm que dizer, nos dizer. E é por isso que eu volto a parabenizar vocês dessa disposição de estar aqui hoje ouvindo essas palestras, essas questões, mas porque eu acho que seria interessante a gente depois um momento para ouvir vocês. É muito importante para mim, né, e para todos o IFAM aprender o que é o bacamarte, entender como é que isso é tão essencial para vocês, né? Porque isso é importante para a gente que vai futuramente trabalhar na salvaguarda. E outra coisa muito importante, né, nesse processo de salvaguarda, coisas bem importantes, né, digamos assim, parcerias, né? O IFAM sozinho, enquanto ente federal, que é um órgão federal, ele não vai conseguir fazer muita coisa sozinho. E outra, vocês estão aqui, vocês estão no município. Então é muito importante que as prefeituras, elas entendam esse reconhecimento também como um dever da prefeitura, que é quem está mais próximo de vocês no dia a dia, que é quem acompanha as questões mais de perto. E o governo estadual também. Então esse pacto federativo, ele é crucial para salvaguardar qualquer bem cultural. Orçamento. Isso também, a gente entende, saúde, educação e segurança, isso é essencial, mas cultura também é essencial. E se a gente não entender cultura como parte essencial da nossa vida, a gente nunca vai ter o orçamento necessário para fomentar a cultura. E isso se dá em todas as instâncias. Tem município que nem Secretaria de Cultura tem. Então, errado tem. Vocês devem conhecer algum, com certeza. Então, a gente precisa entender que o Ministério da Cultura precisa ter um orçamento alto. É um dos menores hoje do Executivo. Como é que a gente vai trabalhar com cultura sem dinheiro? Cultura é paixão, cultura é amor. Não é bem assim não. A gente precisa sim de orçamento, de investimento, de fomento, né? Isso também é continuidade. Isso também gera sustentabilidade.
Enfim, né, eu já falei disso, de a gente entender cultura como direito fundamental para cobrar isso do poder público. Enfim, né, trouxe algumas imagens do patrimônio que a gente trabalha aqui em Pernambuco. A equipe do IFAM, ela fica localizada lá na capital, em Recife. A gente não tem escritórios no Agreste, é uma pena, né? Tudo a gente fica concentrado na capital. E é muito bom quando o Janduí convida a gente e a gente é liberado para vir, porque a gente tem essa oportunidade de sair do escritório, né? Poxa, todo dia, sentada no computador. Então, vim aqui conhecer vocês, explicar um pouquinho do que é o IFAM, explicar como acontece a política. Isso é muito satisfatório para a gente. Então, agradecer novamente a Janduí pelo convite e dizer que a gente está aberto, né, nesse canal aqui, Protocolo PE, nosso canal oficial. Se vocês quiserem questionar alguma coisa para o IFAM, tá aí, anotem. Enderecem a Frederico Brenan, que é nossa superintendente, a gente está lá. E também, se quiserem aparecer para a gente conversar, tomar um café, não é dos melhores, mas Janduí aguentou tomar. Não sei se você tomou. Mas é isso, a gente conversa e a gente explica e a gente vai se aproximando nesse processo que é salvaguardar a cultura popular, que a gente sabe que é um cabo de guerra muito pesado e está todo mundo puxando para o outro lado. E pelo menos a gente do IFAM, a gente pretende ficar do lado de vocês para que a gente possa realmente salvaguardar essa cultura e que as próximas gerações possam continuar usufruindo e sendo bacamarteiros por muito tempo. E aí nós do IFAM estamos aqui nessa parceria, viu gente? Obrigada e a gente tira dúvidas depois. Vamos agradecer as palavras da senhora Lívia Moraes, historiadora do IFAM. Queria convidar aqui o chefe Adriano para que pudesse fazer a certificação da senhora Lívia, agradecendo sua contribuição para esse primeiro simpósio de Bacamarte do Nordeste. Cadê Adriano? Chega, Adriano. Janduí Santos, ele é doutorando em turismo e notório saber em cultura popular, para proferir a palestra sobre a trajetória artístico-cultural da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e região. E antes, porém, registrar também a presença do representante da Fundação de Cultura de Caruaru, o professor José Urbano, que recebe também a nossa saudação. Então, a partir de agora, com vocês, para o uso da palavra e ministrar a palestra A Trajetória Artística e Cultural da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e região, na manutenção da tradição do Bacamarte, o nosso presidente, o professor Janduí Santos. Primeiramente, bom dia. Quero dizer da satisfação e da alegria em estarmos com essas representações de Bacamarte em Pernambuco e também de outros estados. E para finalizar, a gente vai tratar dessa trajetória de manutenção da artística e cultural da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e região. A diretoria da nossa associação é composta por eu, presidente, Francisco Barbosa, vice-presidente, secretário José Galvão, do Batalhão 17, diretor sociocultural Ezequiel, do Batalhão 19, Barra Guabiraba, tesoureiro Cláudio, do Batalhão 33, de São Caetano, os conselheiros fiscais Joselane José da Silva, do Batalhão 20, daqui da Vila Pelada de Caruaru, Carlos Adriano Matos, do Batalhão 04 de Caruaru, e Maurício Clementino dos Santos, do Batalhão 27 de Taquara, também aqui do município de Caruaru. Então, eu diria que a nossa apresentação está sucinta e estruturada da forma colocada, onde abordamos aí os batalhões de bacamarteiros que são associados e também convidados que estão aqui nesse momento, uma média de 100 representações de grupos de bacamarteiros que vieram acompanhados alguns com alguns integrantes. Essa trajetória de manutenção, como é que a associação ela vem atuando ao longo desse tempo? A organização do Encontro dos Bacamarteiros de Caruaru, como é que é esse formato de organização de encontro? Como a gente tem um circuito de encontro de Bacamarte em Pernambuco, uma média de 34 encontros realizados nas diversas localidades, e cada um tem a maioria tem um formato de organização, Caruaru tem um formato mais diferente. O balanço dos grupos inscritos no ciclo junino e também no segundo ciclo da Política Nacional de Branca
A Carteira Nacional do Artesão, onde posteriormente eu vou pedir para cada artesão que está aqui presente ficar de pé para vocês conhecerem. Essa fidelidade desses associados para com a associação, para com esse trabalho que nós viemos fazendo de mãos dadas. Em cada lugar do estado de Pernambuco a gente tem uma pessoa que ajuda. Ninguém aqui atua sozinho. E a legislação vigente que os novos palestrantes já abordaram. E no final, essa prestação de conta no período de 13 de junho a 31/12. Cada chefe de bacamarteiros, os que são registrados e os que são associados dentro da pasta, tem a prestação de conta ali, dizendo a data que, porque a associação não tem renda própria, ela é mantida de R$30 de contribuição de cada grupo de bacamarteiros, ou seja, um grupo ele paga R$30, aqueles que podem contribuir, também os que não podem contribuir, que tem muitos grupos que têm dificuldade financeira, muitas vezes o próprio colega de outro grupo que ajuda. E convém lembrar que esse simpósio ele foi todo realizado com essas contribuições de R$30 de cada chefe de bacamarteiro aqui presente. Recebemos a cedência do espaço pela Fundação de Cultura, ao qual quero agradecer aqui a presença do professor José Urbano. E para iniciar, minha gente, eu pedia que a gente fizesse 1 minuto de silêncio em memória aí do nosso querido Jário e toda a sua família que nos deixou há pouco tempo. Obrigado. Para iniciar, eu coloquei aqui um slide bem carregado, mas só para a gente sintetizar como se dá esse trabalho de manutenção da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru Região. Então, todo esse trabalho ele é feito de bacamarteiro para bacamarteiros, integrado com as demais associações, com os demais chefes de bacamarteiros. Seja no trabalho de reativar grupos, vários grupos já foram reativados, a gente vai lá na comunidade, seja no Agreste, seja na Zona da Mata, no Sertão, conversar, reativar, junto com a Marcos Alves para documentar toda a questão de pobre, explicação de legislação, convite para encontro de bacamarteiro, organização de festejos, elaboração de proposta para projeto, tipo no projeto de patrimônio imaterial no próprio município, que a gente está com esse incentivo. Cada município que tem grupos de bacamarteiro, a nossa prioridade é que seja transformado em patrimônio imaterial daquele município. Apostilamento e registro do bacamarteiro, como o Marcos Alves tem essa demanda. Visita aos chefes deprimidos, desde a época da pandemia, chefes que perderam seus filhos, neto, a gente ia lá para aquele grupo não desanimar, para que ele não viesse se acabar. Realização de oficina cultural do Bacamarte em diversas escolas do estado de Pernambuco, realização de inscrição de grupos editais, realização de projeto na Lei de Blanc 1, Paulo Gustavo, também elaboração de planeação para o município do sistema Transferigov, para ajudar, porque naquele município tem grupo de bacamarteiros, a gente ajudava o secretário a fazer o plano de ação, assinar termo de adesão. Realização de projetos para encontros de bacamarteiros, são diversos projetos que a gente realiza para realização, entrega aquele chefe que organiza naquela localidade para realizar aquele encontro. Criação de estatuto para a associação se formalizar, diversas associações, elaboração de carta de referência, influência, elaboração de proposta de projetos para editais e a formação cultural, que é cada reunião nossa, 2 vezes por ano a gente
consegue reunir esse grande grupo de lideranças de Bacamarte para atualizar sobre a cultura de Bacamarte, intervenções e conciliação até de harmonia de grupos. Muitas vezes tem um grupo de 50, 60 ou 70 anos e se não tiver uma intervenção da associação, acabando, João, a história daquele grupo. E já foram várias atuações e hoje os grupos estão aí muito firmes com essa conciliação que a gente faz. E também levamos a cultura do Bacamarte para outros estados, para países. Veja que a Associação do Bacamarteiro na década de 90, os grupos de Bacamarteiro registrados nessa associação se apresentou em 6 capitais do sul e sudeste do país, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Na década de 90, o Batalhão 139 de Pedro Galdino, se estiver por aí pode se levantar, foi se apresentar lá no Rio de Janeiro. Intercâmbio de bacamarteiros desde a década de 50, eles chamavam aqueles caminhões de trucada, aqueles caminhões que tinham 2 eixos. Lá no centro de Caruaru, chegou a média de 80 bacamarteiros e de caminhão pau de arara para se apresentar lá no Juazeiro, no Ceará. Em 2017, fomos para a Avenida Paulista, de São Paulo, num projeto São João do Nordeste, no domingo da Paulista, apresentar a cultura do nosso estado, a cultura do Bacamarte. Em 2008, teve aqui em Caruaru, em 6 países, o segundo voo de forró, trilhado por aqueles países: Alemanha, Tchecoslováquia, Áustria, França, Suíça, Suécia. Batalhão 333, o batalhão mais antigo daqui de Caruaru, de 1849, com o batalhão 41 de 1851 em atuação. O 333 foi no comando de Casimiro, foi para Portugal. O batalhão 139, no comando de Pedro Galdino, foi se apresentar na França, levando a nossa cultura, a cultura de Bacamarte para fora do país. E como se dá a organização desse encontro de bacamarteiros de Caruaru? Veja que no encontro de bacamarteiros de Caruaru, a associação elabora um projeto. Esse projeto seria para a aquisição da pólvora e a ajuda de custo para que aqueles grupos se desloquem até Caruaru naquele dia do encontro, que é o dia 24 de junho, que é comemorado o Dia Estadual dos Bacamarteiros e o Dia dos Bacamarteiros de Caruaru, como de outros municípios, no calendário de evento daquela localidade. Então elaboramos um projeto sobre a realização daquele projeto, daquele encontro, com aquisição de pólvora e ajuda de custo para esses grupos se deslocar conforme a quilometragem. O grupo que é de Caruaru tem uma ajuda de custo de R$1.000, até os grupos do Sertão, que é 2.100. Após esse projeto aprovado, empenhado lá, a gente faz uma reunião a média de 10 a 15 dias antes na associação, apresenta esse projeto da forma que foi aprovado lá pela fundação, para todos os representantes, e no dia, nesse mesmo dia, entrega aquela pólvora 10 kg para os grupos que é da região e 12,5 kg para os grupos que são de Caruaru. E no dia do evento, dia 24, após isso é feito o pagamento daquela ajuda de custo. Então esse é o formato de organização do encontro dos bacamarteiros de Caruaru, que compõe, é um dos encontros desse circuito de encontro que tem em Pernambuco. E aí já foi falado sobre a legislação vigente. Eu trago só um caso. Ali de Verde houve a apreensão de pólvora de Marlene. Marlene não pôde estar aqui, que amanhã tem encontro em Brelima. Veja, um esquecimento daquela pólvora no carro, quando vinha de uma apresentação, e teve que... a importância da documentação, da guia de tráfego, de toda aquela documentação para que ela fosse buscar essa pólvora. De imediato, quando ela nos ligou, nós providenciamos a documentação, fornecemos nossa guia de tráfego e ela foi buscar essa pólvora. E veja, quando tem os encontros de bacamarteiros, uma reunião dessa, um simpósio de caráter formativo como esse, cada chefe, ele vai para a sua localidade e faz uma reunião com seus grupos e passa tudo isso que ele viu aqui, ou seja, é uma reunião de formação, que essa formação vai ser feita para com os seus bacamarteiros. E nesses encontros, eu coloquei aqui embaixo, encontro de bacamarteiro e chefe controlar os seus bacamarteiros para não atirar fora do local marcado. Veja que a gente tem todo o planejamento. Quando a gente está em uma apresentação no calendário de evento do município, já está na programação, já foi anteriormente avisado, já tem local apropriado. Então esse controle é de cada chefe para com os seus bacamarteiros. Se o local da apresentação do estampida é ali, então aquele bacamarteiro não pode praticar uma estampida ali no cortejo. Então isso é responsabilidade do chefe ter esse controle, porque muitas vezes tem um evento tão organizado e acaba que aquele evento pode ser impactado e não tem mais uma segunda edição, por conta que um bacamarteiro fez a realização de estampida no local que não era
apropriado dentro daquela programação. Então isso fica com exemplo para cada chefe aqui presente, que controle, que discipline seus integrantes nesse momento de encontros. Veja, eu coloquei aí, hoje eu considero o segmento do Bacamarte como um dos segmentos mais articulados do estado de Pernambuco. Hoje, se tiver um grupo de bacamarteiros lá debaixo de uma pedra, numa região, a gente sabe quem é o chefe, sabe quem é os bacamarteiros, e chama para a reunião, integra e forma a pessoa. Então, hoje, nós nos consideramos um dos segmentos, e é em todo o estado de Pernambuco. Aqui a gente não está falando de um segmento apenas que tem lá na Mata Norte, ou no Sertão Central, é nas 4 macro-regiões do estado de Pernambuco, e em alguns estados daqui, ao longo desse período de tempo. Veja, em 2009 houve um caso, 2 artesãos de Bacamarte, um da Vila da Mexa, distrito de Cumaru, e outro do sítio Frutuoso, município de Bezerros, e o caso de Lenils, lá em Belém Maria, foi na mesma semana. Esses 2 casos, que aconteceu com o Zé de Braz e o outro chamado Zé Maripondo, todos os 2 de nome José Severino da Silva, foram à Delegacia Regional de Limoeiro, e nós, com a documentação da associação, fomos lá, fizemos aquele papel de intervenção naquele momento e eles foram liberados. Em 2015 houve do batalhão Batateira de Belém Maria, ao passar com o Bacamarte lá, aí a polícia ao passar na pista, a polícia pegou e levou, a gente também fomos lá e conseguimos que, com toda a documentação para o então chefe naquele momento, seu Zé Paizinho, e foi liberado. 2015 novamente, do batalhão 139, 2015 foi em São Caetano ali com o chefe Pedro Luiz de Nascimento, em 2018 foi do batalhão Joselândia, que foi até em Garanhuns, e todos esses casos foram resolvidos com a intervenção da associação. Em 2019, fui na delegacia aqui de Caruaru, do batalhão 14 aqui da área rural. Em 2020, lá na oficina de Bacamarte de São José de Braz, foram 2 bacamarteiros daqui do batalhão 27 de Maurício para fazer a manutenção do Bacamarte. O Bacamarte exposto, passou um sargento na viatura, de onde vem, acabou levando, entrou na casa, tinha lá 20 bacamartes, na média de uns 10 grupos de bacamarteiros, tinha de Palmares, tinha daqui de Caruaru, que estava fazendo a manutenção. Ele colocou na viatura e levou para Limoeiro. Quando chegou lá, me ligaram, a gente foi, e o delegado disse: mas por que fizeram isso? O sargento e alguns policiais, muitas vezes naquela pretensão de passar o Bacamarte como se fosse uma arma para ganhar aquela bonificação, tenta passar. Quando chegou lá, se nós não tivéssemos, ele que tinha colocado na viatura e trazer de volta lá para a oficina de seu Zé de Branco. Em 2022 teve um caso aqui em São Domingo, perto de Mateus, que também foi resolvido. Teve o caso de seu Genesi, que está aqui, e naquele momento a advogada Maíra, do grupo de Marcos Alves, Associação de Bacamarteiro de São João, fez a defesa e depois passou para a Defensoria Pública, que em seguida foram como testemunha de defesa e o presidente da SOVAC, que é o Coronel Nogueira, que também foi resolvido, Genesi está ali. 2024, mais recente, o batalhão de Gorda aqui da Vila Peladas, que foi resolvido agora em fevereiro, dos Bacamartes da área rural. E o caso esse caso aqui, de Caio Pereira, se ele tiver, ele pode levantar para ver quem é. Ele foi para o pessoal ver, ele foi gravar a cena de um filme, para o pessoal do filme, com o novo Bacamarte. Aí, uma volta, ali em Carpina, pegaram e levaram para a delegacia, que a gente vai buscar esse Bacamarte, a delegacia de Carpina, dia 2. Ele vinha da cena de um filme. Se talvez Caio tivesse uns 3 ou 4 bacamarteiros de uniforme, ele não tinha levado. E um caso que está em andamento aqui, que é lá do sítio do Alto Moço, do município de das Almas, que também levaram um bacamarte que está em andamento para ser resolvido. Beleza. Aí tem, minha gente, eu trago um ponto para vocês, que é a carteira nacional do artesão. Quem é artesão de bacamarte aqui, eu queria que ficasse de pé para a gente ver. Seu Zé de Braz, Vitor, Zé de Braz, os que estão presentes aqui. Seu Damasceno, de Frei Miguelino, o senhor Zé de Braz está ali. Ainda faltou em Belém Maria, que tem Nilson, tem Bola, que são os nossos artesãos do bacamarte. Então, uma forma de incentivo é que a gente vai ajudar os senhores no sentido de criar a carteira nacional do artesão. Para eles que devem, como o bacamarte, esse brinquedo não é feito de um dia, 2 dias, firma uma parte de cada procedimento,
porque eles pode ser lá pessoalmente, mas o bacamarte é feito na hora, né? Então, tem cada particularidade dessa bacamarte pode ser forma de vídeo que a gente leva, tem eu acompanho essa adesão que deve para já articulada com uma cópia de ir para Recife, para a localização. Os documentos necessários, os documentos pessoais, tem uma ficha de cadastro a ser preenchida. Essa ficha, eu já preenchi desde o Recife por depois demais, ela tem que usar tanto a matéria-prima como cada matéria-prima que é a quantidade de técnica que vocês já usam sobre o nome técnico. E aí, quando eu falo de fidelidade para a associação, a Associação do Bacamarte de Carolina Região, ela é composta de vários grupos da região metropolitana, da zona da mata, do Agreste e do Sertão. Quando eu falo dessa fidelidade, é que aqui a gente está trabalhando de forma integrada. Então, o que um chefe faz lá na região metropolitana, no Sertão, que tem essa integração, essa comunicação conosco, para que muitas vezes a pessoa esteja lá em um órgão ou não tenha condição de resolver uma situação em determinada localidade, a gente chega com essa informação, com essa ajuda, como a gente faz, quem está na Mata Sul, na Mata Norte, em cada região, o que está mais próximo, fulano, ajuda você que está mais próximo. E assim a gente vai com essa rede. E o nosso trabalho é um trabalho voluntário. Todos precisam voltar para Caruaru, pagam suas despesas quando tem reunião, hora da diretoria, que pagam as despesas, viemos até aquela localidade. Enfim, muitas vezes até a gente faz na linguagem popular uma vaquinha e ajuda um chefe ali. Aquele chefe que pode se deslocar até tal reunião para dar um ponto, não dá carona no nome porque ele é os demais, e assim é um trabalho de integração. Fazemos também um trabalho de incentivo e de inscrever os grupos de bacamarte editais públicos. Anteriormente, em Pernambuco, geralmente só era esses editais, só tinha um grupo inscrito. Hoje, isso mudou. A gente incentivando que os seus netos, seus filhos, muitos, a gente pega, vai lá na house, naquela localidade. Acerta aquele pessoal da nossa linha que sabe, fica no telefone, entra aqui, clica aqui, digita isso aqui, vamos fazer um cadastro do mapa cultural. E é um trabalho assim, que exige muita paciência. Eu estava na sala dos professores, eu estava 2 horas e 40 com o grupo no telefone. Ele estava escutando, o professor disse: joguei compra o fone de ouvido, mas a gente consegue escrever e está lá o pessoal gritado. Veja aí no ciclo junino. Antes era um grupo, Marco 2, veja, dos 14 a gente conseguiu aí 12 grupos de inglês. E muitos já aprenderam esse processo, já foi sozinho, mas nós ajudando o outro, no caso de Gilson lá em São Caetano. Um balanço sobre o grupo do Bacamarte, eles têm editais da penada. Veja, desse grupo edital da penada que saiu, foi um total de. Eram 10 vagas na categoria Bacamarte do PIFA. Nós conseguimos inscrever uma média de 30 grupos de bacamarte nessa categoria. Primeiro foi a Associação Folclórica Unida pelo Bacamarte, 15 grupos só na região oeste. Seu Didi está por aí. Seu Didi foi para Lan House, não foi seu Didi. Marcou um dia de sábado e a gente conseguiu escrever. Uma média de 2 horas e meia por telefone, a gente conseguiu escrever com o menino da Lan House e o telefone do João Costa. Batalhão Jonas, que liga, né, Jonas? Tira a dúvida lá, a gente consegue, já estão caminhando com as próprias pernas, também está escrito nesse edital. E vários outros. Batalhão 17, Batalhão 28, 29, 31, 56, 96, 15. Felizmente 3, um perdeu com o nosso amigo Adilson, perdeu o prazo do horário do recurso, e 2 não foram, apenas 2 que não, esse batalhão 23 de Brejo da Mateus, o recurso foi aprovado. Tem 15 do Nordeste, do Agreste, inscrito nesse edital da penada. Da Mata a gente tem 5 grupos inscritos da mesma forma. O batalhão, lembra que Helder, que está aqui próximo, também foi por telefone, estava lá no seu trabalho, aquela maior luta, caiu no recurso porque infelizmente não deu tempo de rever aquela ata que senão estava ali também classificado, e foi a inscrição feita também por telefone, com o Helder lá, todo o processo, desde a inscrição do mapa cultural até finalizar. Aí vem, na região do Sertão também teve 6 grupos inscritos. E aqui, minha gente, quando eu disse anteriormente que hoje a cultura do bacamarte é tipo que um bacamarteiro monitora seu cliente, fiscaliza, sabe do outro. Se você der um passo em falso, o bacamarteiro está ali apontando.
A gente faz esse encontro Bacamarteiro Caruaru região. Se um bacamarteiro de porventura der um tiro no local errado, o outro já chega em cima. Então a gente consegue esse processo de disciplina. Então veja, como eu disse que o bacamarteiro hoje ele é monitorado, a gente sabe em qualquer lugar de Pernambuco onde tem um bacamarteiro. Nesse edital apareceu esse batalhão. O pessoal do Sertão está aqui, pode afirmar isso também. Grupos bacamarteiros de São José do Egito. Até o momento esse grupo não existe, entendeu, minha gente? Porque a gente sabe também tem aquela abertura de editais, e aí aparece também no sentido de ter aquele prêmio, algo do tipo. Então, que fique claro, ainda há pretensão, mas esse grupo ainda não existe, está lá habilitado no edital. E os outros 5 caíram para recurso, e a gente conseguiu que 2 o recurso passasse. Então, tá aí. E 3 grupos foram inscritos na região metropolitana. Unidos de Araçoiaba, o Joel está por aí, também foi inscrição que o irmão dele foi lá para a Lan House, e nós fizemos dentro de 2 horas e meia essa inscrição, veio da Lan House. E aí um total inscrito, né, na categoria do Bacamarte de Pifo, né, em 30 grupos a gente inscreveu. No total, alguns se inscreveram por conta própria, 15 no Agreste, 6 na Mata, 6 no Sertão e 3 na região metropolitana. E aí tem esses processos de... Eu trouxe só um caso aqui raro, né, que é difícil de acontecer. No edital passado teve eu, Batalhão 56, Diante das Almas, e ali embaixo Batalhão 56 e Batalhão 56 Diante das Almas e o Severino do Memorial do Topo. Aquela última etapa de mandar o Jato Bancário, a gente escreveu e tinha ali como primeiro suplente o Batalhão 19, o segundo suplente do Batalhão 19, aqui é o primeiro suplente com Estrela. No primeiro lote, o Estrela entrou, e o segundo lote, que é o Cereal, o Batalhão 19, entrasse e não entrou, porque ele é o lado que está aí. Quando eu perguntei, se encaixava na categoria de pessoa negra, beleza, mas que um grupo que foi inserido não foi com o Agreste, foi com o da Mata. Aí agora não tinha cansaço. E eu um caso raro que eu trago aqui, que vai ser o primeiro vez, que sai o resultado, tem outro resultado que ele encontra razões. Esse grupo ficou na posição 97, depois desse resultado que encontra razões. Esse grupo ficou na posição 96. Isso é um caso raro que nunca aconteceu. O grupo aumentou 71 posições. E aí eu trago um montante de recursos. A gente trabalha aqui em Pernambuco no sentido de descentralizar. Nós já fizemos uma média de 6 reuniões com o órgão do Estado, no sentido de que qualquer gente preza, que a oportunidade, onde o grupo possa entrar, todos tenham a mesma oportunidade, sejam vistos da mesma forma, enfim, e tenham os mesmos benefícios. E isso é uma luta que a gente vem e não vai parar. Embora a gente não tenha êxito, a gente vai continuar para fazer com que todos sejam vistos da mesma forma. Eu trago um caso de um grupo Bacamarte, só o ano passado, veja ali quando somou dos editais da Secur de Fundar como é patrimônio vivo, do Estado foi um total de 244.617,06 do município, ali teve prêmio como pessoa física, como pessoa jurídica, mais 61.682. Esse grupo faturou só ano passado R$306.229,06. Então, a meta nossa é fazer um trabalho descentralizado. E para isso a gente fez 6 reuniões, vou mapear aqui para vocês, qual é a nossa pauta. A nossa pauta é que todos os grupos sejam vistos da mesma forma. Anteriormente, tinha, um exemplo, 7 grupos inscritos em Pernambuco, no ciclo junino. Mas só um grupo levava 7 apresentações. Então, nós não queríamos tirar a apresentação de ninguém, só que se fosse 7, cada um seria com uma apresentação. E isso a gente, do ano passado para cá, dos 2 anos, já tem avançado nesse sentido. A gente fez a primeira reunião lá em 17 de março, com então o secretário Silvério, com essa pauta. A pauta da gente é o quê? É descentralizar, é fazer com que todos tenham a mesma oportunidade, não ter uma concentração. Fizemos outra reunião em 4 de 5 de 2024, onde foi com o secretário executivo da Casa Civil para marcar uma reunião com o presidente da Fundar. Aí fomos em seguida para a Fundar, fomos recebido por Guilherme Patriota, dia 28 de 5, e depois Carla Pereira veio a Caruaru em 16 de 6 de 2024.
Em seguida, no dia 26 de 4 de 2025, conversando com o secretário executivo para uma reunião com também o presidente da Fundarp. Aí Carla Pereira veio com o secretário executivo de articulação, e a pauta da gente é a mesma. A gente trabalha no sentido que todos os grupos tenham a mesma oportunidade, participe dos mesmos espaços, que tenham as mesmas informações. E aí a gente também vem pela 4ª vez consecutiva escrever na Associação dos Bacamarteiros de Caruaru Região no projeto de patrimônio, num concurso de registro de patrimônio vivo. Qual é a nossa proposta? A gente tem a média de 70 grupos registrados, e os que chegam também ia ser dividido para até esses que chegam. Seria o quê? A gente pegava e dividia aquela bolsa de 4.747 centavos por 5. Então todo mês a gente ia contemplar 5 grupos com um valorzinho. E assim até chegar no 14º mês a gente contemplava tudo, 12º voltava para o primeiro de novo. Muitas vezes isso ia ser uma forma de chegar a um recurso de um grupo que nunca chegou nada de benefício para aquilo ali. E isso é a nossa proposta e vamos seguir com ela em todas as edições que vier pela frente. Porque em nossa associação, só para fazer um registro, tem grupos aqui, dezenas de grupos de mais de 100 anos. Muitas vezes a gente está numa reunião, aparece um segmento de eu tenho 100 anos. A gente tem dezenas de grupos de 100 anos. Grupos de 170 e poucos anos. Com Igor Jordão está por aí. Igor Jordão está por aí, levanta a mão para o pessoal ver quem é. Esse grupo aí que já está, acho que na 5ª geração, veio das familiares de Capitão Eliel, passou para Capitão Eliel, Major Emílio de Ouro, Seu Cassimiro, João Saturnino e agora Igor Jordão. Então é uma dezena de grupos nessa história. Então é uma forma de incentivo e de manutenção para com todos esses grupos, né? E aí sobre o patrimônio cultural e material, eu trouxe aqui as fotos da reunião do dia 9 de setembro. A gente foi lá na Fundarp, fomos bem recebidos lá. E no IFAM, quero agradecer mais uma vez de público aqui a Lívia pela acolhida para conosco. Tratar e solicitar informações mais atualizadas. Lá na Fundarp, Cláudia também articula no espaço de informações. A gente ficou muito feliz de ter a presença dos dois conselheiros aqui, Helenildo e Júlia, né? A gente é uma honra tê-los aqui conosco e saber que serão os relatores desse processo de registro de patrocínio Bacamarte em patrimônio cultural e material de Pernambuco, que já está em andamento, chegou no Conselho. E temos a satisfação também, Olivia, de ser a Associação dos Bacamarteiros de Caruaru Região, autora do pedido do registro nacional. Então foi no dia 9, quando a gente teve essa informação, e já no final de setembro a gente já entrou com o pedido de registro. E vamos torcer e ter fé que o Bacamarte será um patrimônio cultural e material do Brasil e de Pernambuco. E aqui, minha gente, na nossa apresentação, cada chefe de bacamarteiros recebeu uma pasta e tem ali impressa a nossa prestação de conta. Como falei anteriormente, a associação ela não tem renda própria. A gente sobrevive desses R$30 que cada chefe de bacamarteiro paga pelo seu grupo. Como todo esse evento aqui que foi tirado dessas mensalidades de R$30. Nessa pasta que vocês vão receber, ela vai ser porque a gente faz essa prestação de conta a cada 6 meses, do dia 13 de junho a 31 de 12. Então veja, como é que está aí na pasta? Tem um mês, quem foi o batalhão e quem depositou e o valor na frente. E embaixo tem o consolidado, veja, está lá. O batalhão 06 São Joaquim do Monte foi depositado por Paulo Sérgio dos Santos. É um controle diário, porque cada depósito de 30 tem uma taxa de 0,26. Vocês vão ver que tem várias tarifas com relação a cada depósito desse. Aí vem as tarifas, os pagamentos que foram feitos nesse mês. E no final tem o consolidado. Julho entrou 750, a despesa foi 2.742,20 centavos. E tem esse saldo no final do mês, de cada mês tem dizendo ali, 31 do 7, lá de 2025, o saldo da gente foi aquilo ali. Então, de 13 de junho a 31 de dezembro, agora de 1º de janeiro até metade de junho, a gente faz na reunião lá, que é aquela reunião da entrega da pólvora para o ponto dos bacamarteiros de Caruaru. Então, todos os chefes aí de batalhões que são registrados com a gente e os que não são,
tem em 100 páginas do chefe, 100 prestação de conta, vão sair daqui sabendo do que é nossas finanças, como é que é o pagamento de R$30, para que foi, qual foi a tarifa que foi descontada. Todos vocês vão sair vendo como são aí as nossas finanças. E aí, estou no processo finalizei minha tese de doutorado. Há pouco tempo o professor pediu uma recomendação da defesa para fazer uma leitura mais aprofundada, e eu vou estender o convite que nesse dia da defesa eu convido os chefes barcamarteiros, já tem uma caravana de chefes para a gente ir e chegar lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fazer uma apresentação, mostrar também ao pessoal dos estados como é a tradição do bacamarte, e daqui para lá a gente vai alinhando esse convite sobre o dia da defesa. E eu quero agradecer, minha gente, o espaço, a oportunidade de poder ter contribuído com vocês para a manutenção da cultura do bacamarte, e que cada um, quando chega na sua localidade, possa trabalhar de forma mais inclusiva e da forma mais ágil possível. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao presidente Janduí e queria convidar aqui o chefe Wagner de Gravatá para fazer a certificação ao nosso presidente Janduí pela sua participação em nosso simpósio. Pessoal, como está? Mas eu sei que vocês já estão, a barriga já está pedindo para sair, e quando se assiste com tanta atenção um seminário como esse, um simpósio como esse, é porque o assunto é importante, né? Só uma dinâmicazinha para acordar vocês. Seria cansativo se perguntasse o nome de cada um, até o nome da mesa total ia cansar. Mas coletivamente, no 3, vamos dizer o nome da cidade e o nome de vocês na sua voz. Eu digo, por exemplo, João de Palmare, cada um diz de onde é o nome da cidade. 1, 2, 3. Muito bem, por que perguntei isso? Se nesse momento a gente mandar uma mensagem para um ente querido que está fora desse ambiente, a gente não tem certeza se ele está vivo ou não. E nesse momento eu ouvi a voz de todos vocês, com certeza estão vivos. E se estão vivos aqui, é para defender com muita garra aquilo que queremos, com muito amor, que é a cultura do bacamarte. Quando viajamos no passado, o destino é a saudade. Como um bacamarteiro da velha guarda, nesse momento eu sou um soldado da reserva que não paro de lutar, sendo um voluntário para apoiar todo esse que estão na luta, esses jovens que estão na luta para não deixar morrer aquilo que nossos ancestrais que não teve o prazer de ver um evento como esse. Então, presidente Janduí, você está de parabéns. No passado, bem passado, quando eu via você quase menino acompanhando o bacamarte, achava que você não tinha essa vocação. E hoje, com muita propriedade, faz um evento como esse. E vi ser formado uma mesa que não coube às autoridades para defender um assunto que estava no congelador há mais de 300 anos, para falar que não tinha voz para falar o que ouvimos agora. Antigamente, senhores, doutor, doutora, que aqui foi falado termos bonitos como a IFAM, técnica, nós do passado, atiradores como o chefe ali, como meu avô, se juntava poucas pessoas convidando para comer uma buchada e fazer um festejo. Hoje nós fazemos uma apresentação e festejo é diferente de apresentação. E naquela buchada tomava sua cachaçinha, atirava e ali estava jorrando alegria. E o mundo vive da alegria, vive de cultura, como disse a doutora. Quem somos nós se não fosse a cultura para alimentar? E cultura vem de costume, costume vem de cultura.
cultivar, e nós estamos cultivando a cultura do bacamarte nesse momento, com muito profissionalismo, com muito amor, porque faz cultura quem gosta e apoia quem tem coragem. E as autoridades nesse momento estão tendo coragem. Lembro eu muito, tempos atrás, quando estava brigando para legalizar aqui na 7ª região, o Exército foi o único que deu apoio e pediu com humildade, veja que coisa bacana, com humildade que as autoridades tinham para entender o que era bacamarte, como a senhora também usou a humildade para entender o que é bacamarte. Hoje eu vejo jovem do Exército falando com muita propriedade. Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro, e o Exército Brasileiro hoje é o patrono do bacamarte nordestino. Portanto, senhores, vejo o marco, as pessoas que são mercenárias, podia perguntar a esse jovem Marco, quanto você ganha para fazer esse brilhante trabalho? Ele ia responder nada, ele dizia, você é um besta. Porque Marco, esse jovem aí, que ajudou muito o grupo, inclusive o nosso. Para quem não me conhece, eu acredito que a velha guarda me conhece, mas para o jovem que está aqui, meu nome é Euclides Paiva, só alegria sem raiva. Eu represento o batalhão 15 de Bonito, eu, meu presidente e meu chefe está ali, o Nilson Mané Barbeiro. Nunca fez um cabelo mais conhecido do Mané Barbeiro. Portanto, meus amigos, não quero cansar, porque quando a gente se empolga falando daquilo que a gente gosta, o tempo passa. Então, já estamos na hora, mas eu quero agradecer a todos vocês e vou encerrar com a dinâmicazinha. Quando eu disse que a gente viaja do passado, o destino é a saudade, e eu, ainda muito jovem, quando vim lá do interior, que cheguei em Bonito, em Recife, eu gostava de ir na estação do trem, eu achava a coisa mais bonita do mundo, ainda a Maria Fumaça. E eu via a Maria Fumaça com aquela força toda, mas tinha dificuldade de dar seus primeiros passos. Vou imitar uma Maria Fumaça. Que é mais ou menos assim, pega aqui, Cláudio, meu secretário. E não deixamos de imortalizar aqueles que já se foram, como o presidente mostrou aí, pessoas que morreram pelo bacamarte, o mestre Bento, enfim, muitos que já se foram, e são muitos que gostariam de ver esse avanço. Eu não ia acreditar que aquilo que começou na porta da cozinha para plantar alegria estava aqui. Mas vamos imitar a locomotiva para encerrar. Isso que eu sei que vocês estão com vontade. Olha, como era que eu via aquela grandiosa locomotiva embarcando seus passageiros? Muita força. Mas, primeiro passo, vamos assim, ó. Todo mundo. Deixa eu contar desengonçado. Agradecemos as palavras do senhor Euclides Paiva, sua contribuição nesse evento. No momento que parabenizamos os bacamarteiros e bacamarteiras, agradecendo. Chegou uma pergunta aqui, acho que foi de João da Caçoiara, sobre a guia de tráfego como a gente entrega para os bacamarteiros. Veja, o grupo que é registrado na associação vinculada ao Exército Brasileiro, aquele grupo, quando ele entrega uma cópia da guia, geralmente a gente pede para tirar a cópia e carimbar com o carimbeiro para ter uma autenticação da guia, e a guia ela não pode ser transferida daquele grupo para outra pessoa que não é bacamarteiro, que não está postilado no Exército. Então, assim, cada chefe tenha cuidado com relação a esse assunto, porque muitas vezes a gente pode até encontrar uma pessoa com uma guia da nossa associação em um determinado local que não está postilado porque foi, vamos dizer assim, a guia foi passada sem autorização daquele chefe. Então, tenha muito cuidado nesse sentido. Então, dando continuidade, gostaríamos de parabenizar bacamarteiros e bacamarteiras, agradecer a presença de todos nesse dia especial, desejando muito sucesso. Também a presença de diversas representações nesse simpósio teve como papel fundamental o destaque e a relevância do trabalho voltado à preservação da cultura popular tradicional do bacamarte, presente nos municípios de Pernambuco e em outros estados do Nordeste.
O evento também promoveu a reflexão sobre a importância da força cultural dos bacamardeiros como uma manifestação significativa e independente cultural brasileira. Antes de encerrar, porém, dentro das homenagens à família do chefe Jairo, que nos deixou recentemente, e foi pedido aqui, que aqueles que se sentirem à vontade dentro da sua crença religiosa, daquilo que professam, possam ficar em posição de respeito. Só uma intervenção, gente. O nosso moderador da palestra, eu peço que convidar aqui o chefe Irineu, pega o certificado do moderador para entregar ao nosso mestre de cerimônia e moderador da palestra, nosso vice-presidente aqui. O certificado é Então, agradeço e, como eu dizia, aqueles que se sentirem à vontade dentro de sua fé, daquilo que professam, possam ficar em posição de respeito, possamos direcionar na crença do cristianismo o Pai Nosso, a família do nosso querido chefe Jairo, que nos deixou recentemente. Parabéns a todos, um excelente dia, um bom retorno aos vossos lares e viva o